Não, tá bom. Saudade de estar aqui com os irmãos, dividindo a palavra de Deus. Hã? Tá baixo? Agora melhorou? Ok. Saudade de estar aí com os irmãos. Ontem meu computador deu um problema às 10 horas da noite, quando eu estava terminando o esboço. Então, assim, de fazer tudo no celular foi um pouco improvisado. Espero que não atrapalhe muito. Tem poucas referências, mas espero que seja bênção de Deus. Antes de começar, eu só queria fazer uma observaçãozinha aqui, que é uma coisa que geralmente eu costumo fazer, mas eu nunca falei muito o porquê. Eu acho que hoje é interessante. Geralmente a gente está estudando a confissão tem diversas referências ali, e eu vejo que os outros irmãos também, que às vezes estão aqui à frente, não vão lendo ali cada referência, e assim, a gente geralmente não faz isso porque o nosso objetivo aqui não é provar que cada expressão aqui é contida na Bíblia, ou que o que está dito aqui é a expressão da palavra de Deus, que eu creio que todos os irmãos já acreditam nisso. A ideia é a gente contextualizar essa doutrina, aprofundar, demonstrar isso de forma mais prática, como a gente relaciona essa doutrina com outras doutrinas, e não ficar ali preso e ficar lendo o texto prova, que a gente pode fazer isso em casa sozinho. Então eu queria começar com uma oração, para a gente iniciar aqui o estudo que a gente se propôs hoje. Senhor Deus Santo Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa graça, pelo teu poder, Senhor, pela tua misericórdia para conosco, Senhor, que nos chamou, meu Pai, para conhecermos a ti, vermos a tua glória, Senhor, e obedecermos a tua palavra, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por essa bênção, Senhor, e te pedimos que o Senhor não a retire de nós, meu Pai. Que o seu Espírito esteja constantemente, Senhor, efetuando tanto o querer como o realizar, Senhor, da busca por santidade em nosso coração, para que possamos a cada dia, Senhor, ser conformados à imagem do teu Filho, Senhor, e mais preparados, Senhor, para aproveitar as maravilhas, Senhor, da tua salvação, da tua glória, e desfrutá-las em toda a eternidade. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus. Então, meus irmãos, como nós estamos vendo ali, hoje nós vamos estudar sobre a santificação pela ótica da nossa confissão de Westminster. Então eu queria primeiro ler todo o texto com os irmãos para a gente ir chamando aqui o detalhe de algumas coisas. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito, que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então eu queria trazer alguns aspectos introdutórios aqui para que a gente vá se acostumando e aprofundando no tema. O primeiro é sobre dar uma definição para a gente ter algo mais concreto sobre a santificação, a santidade, o que isso significa. E um dos comentaristas que eu gosto bastante, um dos melhores comentários para mim da CFW, ele traz que a Bíblia tem principalmente dois significados para a palavra santificação ou para santidade. A primeira seria a separação do uso comum do dia a dia, das atividades seculares, para um uso sagrado, consagrado a Deus. Então ele ressalta, por exemplo, como exemplo dessa definição, que os utensílios do culto, os elementos da ceia, eles são santificados, eles são santos, porque eles são separados de um uso comum. Você pode comer um pão na sua casa, como os diáconos separam, cortam, e fica aquele pão ali separado para o uso sagrado do culto
da apresentação do sacramento do Senhor. Então, isso é uma forma de santidade. A segunda que ele comenta, que é a purificação dos pecados e o moldar a imagem de Cristo. Ele fala que, nesse aspecto, a confissão está falando sobre a purificação. Mas até por outros detalhes que a gente vai ver aqui na frente, eu creio que essas definições elas não são antagônicas, mas elas são, na verdade, complementares. Na verdade, conforme você vai sendo purificado, é justamente isso. Você vai sendo separado de uma vida comum para você viver cada vez mais uma vida de honra e consagração a Deus. Então, eu acredito que essas definições elas não são antagônicas ou são cindidas. Você usa para uma coisa uma definição e para outra você define a outra. Elas são complementares. E aproveitando essa questão de definições inspirada agora na pregação da manhã, eu estava pensando nisso enquanto eu ouvia a palavra. Eu acho que uma terceira definição de santidade, santificação mais prática que eu gostaria de trazer para os irmãos é que a santidade ou a santificação ela é o exercício da fé verdadeira pelo poder do Espírito Santo. Essa é a verdadeira santificação. Então, hoje, o pastor não usou a palavra santificação ou santidade, pelo menos no momento que eu estava aqui, mas tudo que a gente vem ouvindo falar sobre o exercício da fé, nada mais é do que isso. A santidade, a santificação, é você exercer a verdadeira fé no dia a dia, colocar a palavra de Deus em prática. Eu acho que no decorrer do estudo isso vai cada vez fazer mais sentido, que a gente vai ver o papel da palavra, do Espírito na santificação. Mas guardem isso, é a fé e não é qualquer fé, é a fé verdadeira. E não é no poder do braço, é no poder do Espírito Santo. Um segundo aspecto que eu gostaria de trazer ainda nessa introdução, para que a gente tivesse uma visão mais ampla e sistemática da doutrina da santificação, eu queria conversar um pouco com os irmãos sobre o papel da santificação no plano da redenção. Geralmente, quando a gente está estudando teologia sistemática, a gente está falando no plano da redenção, a gente separa a história da humanidade em 4 fases: na criação, queda, redenção e consumação. E a santificação, por esse aspecto, ela é o quê? Um resgate do propósito inicial que Deus deu ao homem quando ele o criou, parcialmente perdido na queda, e isso está sendo reconstruído pela obra de Cristo na nossa vida. Então, geralmente também quando a gente está dando essa visão geral, até na escatologia, a gente geralmente se fala na escatologia geral e individual, como você tem o final de todas as coisas, o final da história da humanidade, e você tem o fim de todo homem, que você vai morrer, você vai ter um estado intermediário, Então, da mesma forma que essa criação, queda e redenção, ela pode ser vista de uma maneira mais ampla, isso também pode ser visto, de certa forma, aplicado à nossa vida. Então, eu diria que a santificação, ela começa na redenção, como o texto diz que nós somos regenerados, nós recebemos um novo criação, um novo coração, isso é a redenção de Deus em nossa vida, e a santificação ela vai fazendo parte da consumação, e como a gente vai ver nas próximas sessões, ela vai se aperfeiçoando, ela não vai terminar essa obra desse lado da eternidade, na nossa vida, na nossa carne. Nós não podemos alcançar a perfeição, mas essa obra vai ser aperfeiçoada no dia de Cristo e a gente vai ter a consumação também da nossa santidade perfeita no porvir. E por último, eu queria, nesse aspecto introdutório, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: a obra de Deus, a gente sempre aprende lá no início, quando a gente estava no início da confissão, a gente aprende que Deus é trino, mas às vezes quando a gente vai estudar a obra de Deus, a gente vai se esquecendo que a obra de Deus, toda a obra de Deus, ela também é trinitária.
Então tem determinados aspectos da obra de Deus que dão mais ênfase a Cristo, ao Espírito, e às vezes a gente vai perdendo essa visão mais ampla, que é importante, de que a obra de Deus ela é sempre trinitária. Deus é triuno e ele faz todas as coisas perfeitas dentro da Trindade, e todas as pessoas da Trindade participam em todos os aspectos da obra, ainda que a Bíblia chame atenção para uma daquelas pessoas. Então, quando a gente lê aqui, os que são eficazmente chamados, chega ali na frente e fala da obra, virtude de Cristo, pela palavra, pelo Espírito, parece que o Pai ficou um pouco esquecido aqui nessa sessão, mas não é bem assim. Eu queria pedir para os irmãos abrirem primeiramente em Efésios 1:4. Vou pedir para 3 pessoas lerem 3 textos diferentes, cada um vai abrindo em um para a gente ganhar tempo, porque eu não consegui botar os textos bíblicos aqui no meu esboço. Então, vai ler Efésios 1:4, o segundo vai ler Efésios 2, de 8 a 10, e um terceiro, por favor, vai ler Colossenses 1, de 10 a 12. Que alguém já tem algum aberto, por favor? São 4. Isso, 1 e 4. Assim como eles escolheram ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Lê os de cima, por favor. O de cima, Isso, lê desde o 1, por favor. bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção do Filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o pleno plástico de sua vontade. Então a gente vê aqui no início que quando está ali o eficazmente chamado e regenerado, quem chamou eficazmente? O Pai, Deus Pai, nos chama eficazmente e aplica, recebe essa obra de Cristo. O Efésios 2, 8 agora, por favor, 8 a 10. Isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois sois feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para realizar. Essa fé ela é um dom de Deus, e Deus, Pai, Ele preparou essas obras de antemão. Então, quando a santificação ela vai ser uma realização, colocar em prática dessas obras que foram pré-ordenadas, as boas obras que foram pré-ordenadas a nós antes, como objetivo da nossa salvação. Então, isso é importante, que às vezes a gente escuta, nós já escutamos aqui várias vezes que é um erro muito comum na igreja hoje em geral, a gente tratar a salvação do homem como um objetivo final da obra de Cristo. E a salvação do homem ela não é o objetivo final, ela é um meio para a glorificação de Deus, principalmente de Cristo, através da obra salvadora dele. Então, por isso que é importante a gente ter essa visão de que Deus está restaurando aquele propósito inicial, e essa obra da salvação ela vai ser esse meio para a gente chegar ao fim. O fim, o mais importante, é a glória de Deus. E por isso essa doutrina ela tem um peso tão grande, por isso que a confissão diz que sem ela ninguém verá Deus. A gente vai se aprofundando, eles vão falando que isso é uma obra certa, que é uma obra necessária. Por quê? É daí justamente que vem a glória de Deus externa. É através da santificação, através da santidade, que as outras pessoas, os outros povos vão olhar para Deus e vão dar glória a Ele. Como Deus fala em Mateus 5, que você não acende a candeia para esconder que os crentes são o sal da terra, a luz do mundo. Se a gente simplesmente for salvo e acabar ali, o benefício é todo nosso, e a glória de Deus não vai ser expressa em toda a sua plenitude como por uma vida de santidade. Por isso
essa doutrina, essa prática é tão importante. Então, com esses aspectos introdutórios em mente, eu vou puxar aqui alguns aspectos do texto da confissão para a gente trabalhar com mais detalhes. O primeiro, que eles são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito. Além disso, são santificados. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para esse trecho é que a regeneração e a santificação, elas são intrinsecamente ligadas. Não existe regeneração sem uma posterior santificação, como vai ser impossível a santificação sem uma anterior regeneração. A regeneração, ela é completamente ligada e ela é uma condição, um pressuposto para que a santificação possa ocorrer em nossa vida. O Robert Dabney, ele fala na sistemática dele o seguinte: a santificação apenas matura o que a regeneração já começou. Então você ganha um novo coração, você tem agora desejos diferentes, você tem amores, afetos diferentes, e através desses novos atributos que você recebeu através da regeneração, você vai ter uma prática de vida diferente que vai resultar numa prática de vida santa. Eu lembro que Spurgeon, ele tinha um exemplo muito interessante, que ele fala o seguinte: imagina um porco. O porco, ele vive no chiqueiro e come lavagem. Não adianta você pegar aquele porco e levar para casa, dar um banho, passar perfume, deixar ele todo cheirosinho. Se você largar ele e ele ver aquele charco lá, ele vai correr direto para aquela lama, ele vai se jogar e ele vai se sujar todo de novo. Por quê? Porque ele tem cabeça de porco. Ele pensa como porco, ele vai agir como porco. Mas, a partir do momento que essa mentalidade, entre aspas, analogicamente de porco, ela é trocada do homem, a gente pode fazer uma analogia ali com o que acontece com o filho pródigo. Ele estava ali vivendo como uma alucinação, de repente, como a palavra de Deus diz, ele cai em si, e de repente ele se dá conta, ele volta a pensar com o pensamento de homem. A primeira coisa que ele fala: eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui para nunca mais voltar. E enquanto ele pensar com a cabeça de homem, ele nunca mais vai voltar a se jogar num charco e querer comer lavagem. Porque agora ele tem uma cabeça diferente, ele pensa de forma diferente, a natureza dele mudou. Então, para que a gente verdadeiramente saia da lama, da perdição, do domínio do pecado, para buscar essa vida de santidade que a gente vai conseguindo sim, com luta, com auxílio de Deus, é necessário que a gente receba essa nova natureza. Senão acho que todo mundo aqui já tem experiência com isso, de resoluções de ano novo, qualquer coisa. Agora eu vou parar de comer, eu vou fazer uma dieta. E você sustenta aquilo ali uma semana, quando muito, um mês, 2 meses. Chega uma hora que a força do braço não sustenta mais e se você por algum motivo de saúde, você não desenvolveu uma nova mentalidade, uma nova forma de lidar com o alimento, criar uma nova rotina, você vai voltar para a sua velha rotina, porque essa é a nossa natureza. Então, a santificação ela vai ser sempre uma derivação da regeneração. E isso nos leva a uma conclusão óbvia, que é a santificação ela não é uma obra humana. Por mais que, ao contrário da justificação, a gente tenha uma participação, a gente tem o nosso esforço, a gente tem o nosso trabalho, mas essa é uma obra de Deus e inteiramente de Deus. Porque mesmo que a gente tenha que trabalhar, a obra de Deus, ela possibilita, ela cria as condições necessárias para que a santificação aconteça, e mesmo que essa santificação ela não vai acontecer de forma perfeita nessa vida, enquanto depender da nossa carne
por causa das nossas limitações, mas Ele vai completar. Então, ela, por mais que tenha uma participação nossa, ela é uma obra inteiramente de Deus. Gostaria que algum irmão lesse, por favor, Filipenses 1,16, que... Pode falar, João, enquanto alguém procura aí. Interessante só que depois que você falou, Deus não somente cria as circunstâncias, como também Ele age com os filhos dele. Nada que pode para que essa santificação seja de fato verdadeira e os nossos hábitos sejam qualidade. E, como a palavra também nos diz, sem isso, qualquer bem feito que nós encontrarmos com isso. Então, não somente Deus regenera, nos santifica, nos coloca aqui no caminho de graça, como também são duas intermédios do Espírito Santo, porque habita em nós qualquer das nossas ações que em tese poderiam aparentar uma santidade ou um quê de vontade, não teria valor algum se já não fosse também pela ação direta nas nossas ações. Seria um orgulho da carne e não redundaria em glórias a Deus, ainda que objetivamente ela pode ser vista como uma boa obra. Eu não sei o que aconteceu, esse Filipenses 1,16 aqui parece estar errado, tem alguma coisa. É 2,13, por favor. Que eu... tinha falado de Colossenses. Não, Colossenses é na outra. 2,13. Dentro dessa... Pode falar. Eu passei o texto da oração sacerdotal de Cristo, no capítulo 17 de João. 17,7, a gente vai chegar lá. É o próximo passo. 17 e 17. Então, eu vi o 19. Ah, tá. Que Cristo, como sumo sacerdote, ele fala, é por ele que eu santifico. Ele já é santo, né? Ele não precisa se santificar, mas ele, o santo, é por ele, é a favor dele que se santifica, para que ele seja o santificado em mim. Eu creio, o pastor pode me corrigir, isso também é uma obra plena, é uma obra definida como uma justificação, como todas a obra de Deus. Ele vai, escolhe, ele chama, ele regenera esse coração, e até a qualificação é uma obra dele plena, ele vai completá-la, não vai depender de nós nunca desse caminho. Acho que isso aí depende em parte. Está relacionado a algo diferente, né? Quando ele fala que ele santifica, que nós não somos salvos somente pela sua morte. Mas o que nos justifica também é cumprir a lei. Então, no cumprir a lei, ele se santifica a nós todos, nesse sentido. A vida e a alma de Cristo, quer dizer, a vida e a morte de Cristo, elas cumprem o papel. Ele não separa exatamente, né? Não cumpre o papel. Então, na morte, ele livra da pecado, e na sua vida ele aplica a santidade dele a nós. Mas assim, por mais que seja uma obra completa, ela tem uma diferença que eu tinha até separado aqui os textos do catecismo, mas eu perdi. Começa mais ou menos ali, se eu não me engano, na 73 ou na 74, e vem uma sequência de 3 perguntas sobre o que é a santificação e como isso se dá. E é interessante que eu lembro, não lembro qual foi a aula que quando falou de justificação, eu não lembro se foi o Davi, quem foi o primeiro que bateu muito na tecla, acho que foi o Fernando, que bateu muito na tecla de um erro teológico que dizia que na justificação era como se Deus infundisse uma justiça no homem. E não era isso, a justificação era obra inteiramente de Deus. Mas quando a gente vai ler sobre a santificação no catecismo, ele já fala o contrário. Ele fala que o Espírito de Deus infunde essa santificação no coração do homem. Porque é essa habilitação do homem cumprir, mas isso tem um aspecto que depende da gente, porque como a gente comentou,
essa obra ela não vai ser perfeita aqui. Então, essa visão da completude da obra de Cristo, que é a garantia de Cristo, ela vai ser totalmente completa na eternidade. Então, a gente tem essa garantia da completude. Mas enquanto nesse aspecto, nesse pedaço entre a nossa regeneração e a consumação de todas as coisas, onde o resultado final vai ser entregue totalmente por Cristo, essa santificação ela pode alcançar graus. Você pode ir um pouco além, um pouco menos, você vai sofrer mais ou menos a consequência do pecado, você vai usufruir mais ou menos das bênçãos da obediência, como foi até uma pergunta do catecismo que eu esqueci, mas quando a gente estava estudando o catecismo maior, por coincidência, foi até eu que estabeleci essa que dei essa pergunta, que ele vai tratando da questão das bênçãos e das sanções de Deus do pecado, que são tanto terrenas como eternas. Então, dentro desse aspecto, enquanto a gente ainda está vivo, esses graus, até onde a gente vai conseguir alcançar ou não, isso vai depender do nosso esforço, de algumas condutas, da gente, pelo temor de Deus, claro que habilitado pelo Espírito Santo, responder positivamente a algumas exortações da Escritura, como fugir da aparência do mal, se afastar do pecado, buscar isso. Depois a gente vai até ver se eu consigo falar. Sim. Eu entendo que o homem, ele age completamente, até o texto de você para desenvolver a transformação em temor e tremor diante de Deus. Então, era só para esclarecer que é uma obra, ela é plena na vida do... Não, sim, eu não estava falando só por você, mas assim, quando traz plena pode dar uma ideia errada, então eu estou só esclarecendo isso. Pode falar, Fernando. Que fala? Pode ler, por favor. Exato. Isso a gente vai abordar com mais detalhe também. Tem uma fala interessante, ele diz que na vida cristã, todo crente ele cresce. Ele dá o crescimento da santificação. Então ele diz que alguns crentes avançam um degrau, outros dois, outros três, tá? Aquilo que você estava falando, né? Mas todos avançam. Um e o outro, mas todos avançam. O próprio Jesus diz que sem santificação ninguém verá o verdadeiro crente, ele vai poder santificação. Uns progridem mais, outros menos, mas todos avançam. O crente, ele necessariamente não, porque ele tem essa nova natureza, exatamente, que ela vai se expressar na prática de alguma forma. Só para complementar o comentário de Giovanni sobre essa pergunta 35, a primeira pergunta por que se chama a santificação de uma obra e não de um ato da graça de Deus? Porque, diferentemente da justificação e a adoção, a santificação não é um ato, mas um processo. A justificação e a adoção são atos instantâneos, realizados de uma vez para sempre, num ponto de tempo. Mas a santificação é um processo para viver. Inicia-se na hora que a pessoa é regenerada e vai até o momento de sua morte, quando a alma adentra no estado da glória. Exato. E isso nos leva ao próximo ponto que eu gostaria de chamar a atenção, como a gente já trabalhou muito
tudo isso inclui isso, eu vou diminuir um pouco, mas eu queria chamar a atenção ali para os santificados real e pessoalmente. E isso é sempre importante a gente chamar a atenção disso, porque o Deus ele vai trabalhar da mesma forma que ele elegeu individualmente, ele vai trabalhar cada eleito individualmente, e ele vai fazer florescer naquele eleito dele, na vida dele, o propósito que ele teve na salvação daquela pessoa. Então, a gente, às vezes, chama atenção, como todos os pregadores na história, muitas vezes a gente ouve que questão de religiosidade, que você frequentar uma igreja, a santificação ela não é uma obra coletivista. Não adianta você, por mais que seja um meio de graça, você estar entre os crentes, porque como a gente vai ver, isso vai te ajudar, não só no mortificar, mas no santificar, mas você fazer parte de uma igreja santa, ela não vai te santificar por si. Isso não é uma obra coletiva, isso é uma obra individual. É uma obra do Espírito Santo que habita em você, de Deus, individual com cada um. Isso não é uma obra coletiva que a gente vai tratar ali no bolo, vai pegar 50, soma e divide por 50 e vai dar uma média de santidade ali para ver se vai. Isso é um aspecto individual que cada um vai prestar conta. E o terceiro ponto, que é o outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção ali, que é pela sua palavra e pelo seu Espírito. Isso está dentro desse contexto de tudo que a gente já comentou, da santificação ser uma obra de Deus, em que a gente participa, que ela vai sendo derivada de outras coisas. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que é uma questão, inclusive, foi comentada pelo pastor em pregações passadas, que eu não lembro exatamente qual foi o texto, mas eu lembro que ele falou que ele lembrou aquele texto de Lucas, acho que é Lucas, que fala que o Espírito ia trazer à nossa memória a palavra de Deus quando fosse necessário. E aí eu lembro do pastor ter falado o seguinte: mas como ele vai trazer à memória uma palavra que você nunca leu? Como ele vai trazer à memória uma coisa que você não conhece? Então, o papel da palavra na santificação, ele é importantíssimo, porque como a gente comentou no início, a santificação, a santidade, é o exercício da verdadeira fé. E a fé vem pelo ouvir, vem pelo ler, vem pelo estudar a palavra de Deus. Então, se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente não vai exercer a verdadeira fé. Ainda que você exercite uma fé em uma palavra, você vai estar sendo levado para uma prática estranha, porque isso é uma coisa que sempre que a gente fala de doutrina, eu já lembrei aqui diversas vezes, já vi outros irmãos lembrando aqui nos estudos, que é o que a gente acredita vai determinar a nossa prática. Isso é óbvio. Até é uma coisa que eu sempre penso. A gente tem ouvido falar da questão da obra, da fé e da obra, como isso se relaciona. A gente tem ouvido isso de forma estendida aqui já alguns domingos, de como a fé trabalha. Se a gente acredita, a gente vai lidar. Eu sempre penso num exemplo assim que é simples, mas é uma coisa: você está largado no deserto, você está perdido, você está cansado, você só vê para onde você olha, tem areia, você está morrendo de sede, você sabe que se você não achar água, você vai morrer. Tem uma placa dizendo assim, ó, oásis a 5 quilômetros, lá você vai encontrar água. Se você tiver fé naquela mensagem, o que você vai fazer? Você vai virar para lá ou você vai andar para o outro lado? Não adianta você falar: não, eu vi a placa no deserto, eu acreditei nela, eu queria muito água, só que eu não fui para onde a placa me apontou, eu estava andando para o outro lado. Você não acreditou verdadeiramente naquilo. Não é que a fé dependa da obra, mas é que a obra ela vai demonstrar se de fato você acredita no que você está falando. Porque se você acha que uma coisa é boa, você vai buscar fazer aquilo. Se você acha que é ali que está a sua salvação, você não vai virar as costas e vai andar ao contrário. Você vai em direção à sua salvação. É isso que você quer, a salvação. Você confia que a sua salvação está ali. Você vai virar as costas e vai andar para trás, ou você vai avançar? Então para isso, para os pequenos detalhes da nossa vida, a gente precisa conhecer a orientação de Deus para cada detalhe da nossa vida, para que a gente saiba aplicar essa fé na prática. Se a gente não souber o que Deus requer de nós no nosso ambiente de trabalho, o que Ele requer de nós na criação dos nossos filhos, o que Ele requer de nós em lidar com o nosso cônjuge,
o que Ele requer de nós em lidar com nossos pais, o que Ele requer de nós em lidar com a liderança da nossa igreja, como é que a gente vai colocar em prática? Como é que a gente vai exercitar a fé na palavra de Deus se a gente não sabe o que a palavra de Deus diz? E aí eu queria ler uma citação aqui, até me desculpa que ela é um pouco grande, do comentário do Chad Van Dixhoorn, que ele traz uma questão aqui muito importante. O ponto principal é que os reformadores e seus sucessores compreenderam tão bem que a Assembleia de Westminster menciona aqui pela terceira vez, é que somos santificados por sua palavra e pelo seu Espírito, porque o Espírito usa a palavra para nos ensinar a verdade. A verdade é transformadora. Com a verdade da palavra de Deus, o Santo Espírito nos fará crescer espiritualmente e irá nos santificar por sua verdade. Sem ela, ficaremos estagnados. Os cristãos que não conhecem sua Bíblia permanecem imaturos e infantilizados. As igrejas que não ensinam a verdade da palavra de Deus nunca passarão do berçário, ainda que separem os adultos das crianças em seus cultos de adoração. O leite é dado aos bebês, contudo, eles logo passam a idade de comer papinha. Irão precisar de comida sólida e, por fim, atingirão a fase de comer carne. Igreja alguma deveria oferecer somente um ou outro tipo de comida para o povo de Deus. Às vezes nos perguntamos por que não crescemos, por que somos tão medíocres. Não é mistério. A culpa não é do Espírito, pois ele nos informou acerca da importante função que a Bíblia tem no nosso crescimento na graça. Pegue-a e leia. Então isso é interessante porque a gente vê hoje que a igreja em geral, o que se chama Igreja de Cristo, está muito deficiente de conhecimento da palavra de Deus. E isso vai gerar uma prática completamente distorcida. Hoje a gente vê igrejas que falam tanto de santidade, de oração, mas por falta de conhecimento da palavra, o que é santidade para eles? Uma experiência subjetiva, falar palavras sem sentido, que não faz sentido para ele, não faz sentido para quem está ouvindo, manifestações que não trazem edificação para ninguém, que muitas vezes não trazem transformação de vida, porque é uma coisa adstrita àquele momento da oração, de êxtase emocional. Você tem ali supostamente uma experiência, você vai perguntar, o que é santidade? Intimidade com Deus. E aí, como é que você busca intimidade? Aí você vai na adoração, aquela coisa, aquele sentimento, aquele momento de adoração acabou, a pessoa vai para casa, ela não sabe o que Deus requer dela naquela situação, porque para ela a santificação é aquela experiência que ela teve. E aí acontece alguma coisa, ela age de uma forma completamente absurda, completamente contrária à instrução de Deus, mas ela não tem a mínima ideia do que ela está fazendo. Porque a fé dela é distorcida, a prática dela é distorcida, e como o comentarista diz aqui, a santificação dela vai ficar comprometida, porque ela não vai ter a lembrança do Espírito, ela não vai ter uma orientação para nortear ela, para que ela se esforce mais e mais até chegar. Você buscar no lugar errado, você não encontra. Então, por isso que o papel da palavra de Deus é tão importante para esse processo de santificação. E o próximo tópico que eu gostaria de chamar a atenção aqui, um comentário rápido, levando para um ponto mais prático, para que a gente vá destrinchando o texto, é a questão do domínio do pecado. Aí ele fala que é destruído o domínio do pecado. E eu fiquei bastante tempo pensando o que seria esse domínio do pecado? Como a gente pode tentar trabalhar de forma prática o domínio do pecado? E eu pensei numa forma, talvez num exemplo, numa questão prática, para tentar demonstrar para os irmãos esse domínio do pecado. E essa não seria exatamente a última forma. E se o pastor Fernando, qualquer irmão quiser complementar, fique à vontade, mas assim, foi uma forma que eu entendi de ser palpável da gente compreender o que é o domínio do pecado, como isso é quebrado na regeneração quando a gente está começando a nossa caminhada cristã. Imagine o seguinte:
a nossa vida, ela é ordenada a um determinado fim, a um determinado objetivo. Então, quando nós vamos fazer escolha, determinar nossa rotina, decidir que caminhos a gente vai seguir ao longo de toda a nossa vida, a gente faz isso sempre tendo um objetivo em mente. Então, e esse objetivo, geralmente, ele é o princípio que domina a nossa vida. E através desse princípio a gente vai nos ordenando, porque ele é o nosso objetivo, ele vai direcionar a nossa vida. Então, uma forma prática que eu pensei da questão da gente visualizar o domínio do pecado é o seguinte: quando a gente ordena a nossa vida para a prática do pecado. Você vai pegar, por exemplo, eu ia falar a juventude, mas infelizmente não é só mais a juventude. A gente tem toda uma sociedade hoje voltada para promiscuidade. Então, como as pessoas ordenam a vida? A forma que a pessoa se veste é com a intenção de seduzir outra pessoa. Ela vai trabalhar, ela vai ganhar o dinheiro. Qual é o objetivo dela de ganhar dinheiro? Dela ter coisas para impressionar pessoas do sexo oposto para ela conseguir o objetivo dela. Conforme o pecado nos domina, toda a nossa vida ela vai sendo ordenada para que fique mais simples, para que a gente consiga, de forma mais imediata, pecar. O objetivo é pecar e você vai. E quando você perde esse domínio do pecado, quando você é regenerado e você ganha essa nova natureza, você pode eventualmente cair em determinados pecados, mas a sua vida não deve ser mais ordenada em volta do pecado. A sua vida é ordenada em volta da glorificação de Deus. Ocasionalmente, você pode tropeçar e cair, vai acontecer alguma coisa, mas você não se prepara, você não ordena a sua vida para que a sua vida seja uma vida de pecado. Então, é até mais ou menos o que João fala ali. Fala, o crente, o verdadeiro crente, ele não vive uma vida de pecado. A vida dele não é ordenada para o pecado, ele não estrutura a vida dele em volta do pecado, ele não faz as atividades dele de forma a favorecer o pecado. Ele ordena a vida dele de forma a servir a Deus. Mas se você pecar, você não saiu de casa buscando o pecado. Às vezes, ele encontra a sua fraqueza e você cai, mas a sua vida não é ordenada para isso. Esse exemplo é perfeito. Só colocaria a palavra, que é sinônimo de ordenado para orientado. Ficaria Perfeito. É a mesma coisa. Mas ficaria mais claro. Isso, perfeito. Questão de orientação. Isso, exatamente. Boa. Então é isso. Você não tem... A sua vida não é orientada a buscar os prazeres do pecado. A sua vida deve ser orientada a buscar a Deus, a crescer na graça e ir crescendo nessa graça constantemente. E a última coisa que eu gostaria de chamar a atenção, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, que é a questão do... Ele fala, as concupiscências elas vão sendo enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos. Então, para que a gente tenha alguma eficiência nesse processo, isso é muito importante que a gente entenda que esse processo de santificação que a gente falou, ele não é um processo simplesmente de retirar o pecado. Ele é um processo de substituição, aonde você tira o pecado e você coloca as boas obras que você foi pré-ordenado para seguir nelas. Não adianta você trabalhar a santificação como um processo de simplesmente retirada. Você tira o pecado, a pessoa vai tirando um monte de pecado e de repente só sobra um vazio. Ela não tem para onde ir. Isso não funciona dessa forma. Porque, como diz o ditado popular, que de vez em quando acerta, como dizem por aí, até um relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia. Cabeça vazia, oficina do diabo. Não adianta você tirar o pecado e não deixar nada, porque o homem ele anseia por alguma coisa. É da natureza do homem o trabalho. Você vai tentar construir alguma coisa, você vai tentar obter alguma coisa, você vai fazer alguma coisa em busca de um prazer, de uma realização. Então você
tem que mortificar o pecado, mas algo tem que ser vivificado paralelamente. Porque nós vemos que o nosso corpo caído, ele é voltado para o pecado. Se você só for mortificando, você vai ser um corpo vazio. Você matou tudo e não sobrou nada. O processo de santificação, ele não envolve só a morte. Ele precisa da vivificação, como a gente comentou da palavra. Então, fazendo um paralelo com o que a gente viu antes, a gente vai mais e mais, a gente conhece o que Deus requer de alguma coisa da gente em determinada área. A gente vai tentando matar aquela atitude que nós tínhamos em relação àquilo, lidávamos com aquele detalhe da nossa vida de forma diferente. E aí a gente vai implantando um novo costume, um novo agir, uma nova forma de pensar. Você tira uma coisa e coloca outra. Como diz, você se despe do velho homem, mas você se reveste. Você mortifica, mas você vivifica. Tem que ser sempre um processo paralelo, aonde o pecado vai sendo mortificado, mas no lugar desse pecado mortificado, você bota a vivificação das coisas de Deus. Senão você vai cair no orgulho, você vai cair no legalismo, você vai para a justiça própria. O simples de mortificar não vai levar à santidade. É importante que a vivificação do Espírito caminhe lado a lado para que a gente não tropece em buracos, em pedaços escorregadios, como diz ali o Salmo para o nosso pé. Fala. Engraçado quando o próprio mundo sente o pai como uma pessoa com orientação. A gente não consegue trabalhar com as pessoas, você poder fazer como é a sua orientação, o que você deveria buscar na vida, quais passos você dá, para onde você está levando o seu dinheiro, para onde você quer levar a sua família. Você tem claro que a orientação a ponto de você olhar para você e falar assim, cara, quem está gastando seu dinheiro para viajar, você está guardando dinheiro na final, você vai colocar assim, você vai pegar sua vida, você está saindo do mundo, você não está aproveitando o lazer, o seu procedimento, a sua própria orientação, essa busca por orientação, já é um testemunho que faz um salto para a transformação da vida e mostrando como o Espírito Santo vai agir na nossa vida. Exatamente, isso me lembrou de uma coisa muito interessante. Teve um dia eu estava conversando com uma colega de trabalho e aí estava assim, conversando sobre família. Era uma pessoa muito capaz, muito inteligente, que estava assim, desenhando um caminho de uma carreira muito próspera. De vez em quando eu falava, cara, não esquece, não entregue toda a sua vida para a carreira, porque lá na frente você pode sentir uma falta. E a gente estava conversando sobre isso, e aí eu estava falando de filhos, de, poxa, como a alegria que eles trazem, e, pô, como minha vida se completou, como é uma vida muito melhor, ainda que com algumas limitações, mas... E aí a gente estava conversando sobre isso, ela falou, poxa, teve um dia que ela fazia um mestrado, ela falou, outro dia eu estava na aula do mestrado, e aí a gente estava lá conversando, a professora estava falando, já tinha umas meia hora de aula, de repente ela falou, eita, porque alguém comentou alguma coisa da data, e ela, caramba, desculpa gente, eu vou precisar encerrar a aula aqui, porque hoje é aniversário da minha filha, eu esqueci, e eu vou ter que parar aqui, que eu vou lá correr, eu vou fazer alguma coisa para minha filha. Aí eu abaixei a cabeça e falei assim, sabe qual é a diferença? Ela é uma juíza, pós-doutora, professora, que tem filhos. Eu sou um pai que advogo para pagar as contas da minha casa. O que me define não é o meu trabalho. O que me define é minha fé, a minha família. Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, eu sou chamado para isso, eu tenho que sustentar a minha casa. Mas é essa questão da orientação. O que me define não é o meu trabalho. Eu sou um pai que advoga, eu não sou um advogado que tem filho. Isso faz uma diferença. Eu lembro que ela ficou assim me olhando, tipo... Essa questão da orientação, ela realmente é vista de longe. A gente não precisa chegar muito perto para perceber. Se você chegar perto, você pode chegar e falar, de repente você fez um plano maravilhoso e não está conseguindo colocar em prática. Acontece. Mas a orientação,
a gente consegue ver de longe, não precisa de chegar muito perto, não. Então é isso, meus irmãos. Alguém tem alguma pergunta, algum outro comentário adicional para fazer? Deixar de lado a própria relação e isso não atrás do design. Exato. João, senhora, finalizando isso tudo?